Olá, gente. Vamos iniciar mais uma Arte Militância, esse programa vinculado ao PT Estadual do Ceará, que sempre traz uma pessoa aqui para contar a sua história de vida, vinculada ao universo da arte, da militância. E eu estou muito feliz hoje de trazer um companheiro, um amigo, uma pessoa que tem uma trajetória extremamente peculiar, vinculada ao universo dos movimentos populares, do hip hop, da educação popular, Rogério Babau. Aí nós vamos conversar com o Rogério. Tá aí o Rogério. Rogério, meu amigo, prazer, muito obrigado pela sua presença. Prazer demais. Eu que agradeço aqui o convite aqui do Arte Militância, meu camarada, que eu tenho uma honra e um apreço, não só pela sua militância, como pessoa também, e está nessa resistência aí, fincando bandeira da cultura na política, na arte, na economia. Então, é uma honra estar aqui com você, meu irmão. Beleza, Babau. Vou lhe chamar de Babau, porque é normalmente, né, o seu apelido de referência. Embora você tenha tido outros, nós vamos chegar nessas histórias. Me diga uma coisa, eu queria que você falasse, você nasceu em Fortaleza aqui, né, no final da década de 70, 78 precisamente. Eu queria que você falasse um pouco desse processo aí de nascimento, da sua família, do bairro, da sua primeira infância, como é que foi? Cara, que, assim, Pingo... Fala um pouco mais perto, acho melhor. Assim, Pingo, eu tenho uma família bem interessante. O meu avô, ele é um português, um sujeito, eu não cheguei a conhecer, 1,80 m, branco, dos olhos azuis, eu não cheguei a conhecer. E ele era casado e se apaixonou por uma mulher negra, baixinha, 1,50 m, muito bonita, muito formosa, negra, nos cabelos, nas costas, e o bandista. Aí nasce meu pai e um conjunto de irmãos e irmãs, e essa mistura do povo brasileiro, né? Que o Darcy Ribeiro vai chamar, ele vai colocar de miscigenação, mas aí é o povo brasileiro. Meu avô, um português, né? Minha avó, ele era casado, ele se apaixona pela minha avó, e a partir daí ele vai casar, se separa e casa com minha avó, né? Minha avó paterna. E meu pai, etc. Então, meu pai é um cabocão, grande, alto, forte, usava um bigodão assim, igual o seu, tinha um cabelo crespo, um black e tal. Não era um sujeito negro, pele retinta, mas era um caboclo mesmo, sabe? Dessa mistura da mulher negra. E ele nasce em Fortaleza, seu pai? Fortaleza, mulher negra com um português. O nome dele, do seu pai? Meu pai é Lorival, né? Lorival o quê? Como é Lorival Nascimento dos Santos. E minha avó era Dona Neuza, né? Eu não me lembro, acho que o nome do meu avô era Julião, coisa assim. E aí o meu pai, trabalhador, trabalhou na estiva, viajou para Amazonas, tal, papapá. E nesse meio ele vai conhecer minha mãe. E minha mãe, ela é da região de Ubajara, que é uma terra, né? Não deixa de ser a serra, mas é uma terra indígena também. E minha mãe vem ali da família dos Caetano, Ubajara, Ibiapina, São Benedito e tal. Viçosa, Tianguá, aquela região. E minha mãe veio embora muito cedo. Uma dona de casa, uma patroa rica, olhou para ela, gostei dessa menina aqui. E minha mãe, para trabalhar, foi embora muito cedo, com 15 anos de idade. Quase toda... É uma cultura daquele momento da Serra, das mulheres saírem muito cedo para trabalhar. E na Serra Grande, hoje, a juventude, parte toda a juventude, vai para o Rio de Janeiro. E os que estão migrando já voltam para nesse ritmo, momento. né? Então, o interior todo, aquela região serrana está passando por um problema complexo que não é só das cidades urbanas, mas das cidades pequenas e médias, que é essa interiorização do crime organizado. E é fruto de uma migração de uma juventude que foi para a metrópole e volta para lá. Então, tem esse domínio, né, do crime lá, mas muitos são jovens, né, que voltaram para aquela terra. Então, minha mãe vai, nesse processo, vai encontrar o meu pai. Vão se paquerar, eles aqui em Fortaleza ou lá em Fortaleza? Em Fortaleza, eles em Fortaleza, né? E eles namoram por quase 7 anos. Mas é já no bairro da Serrinha, sua referência? Bairro da Serrinha, né? Minha mãe eles namoram por quase 7 anos. Minha mãe ainda casa virgem, né? Casa virgem.
e a partir daí vai morar com a família e por aí. Vem a prole. Vem a prole. Eu sou o primeiro, né? São quantos lá? E eu comigo tem mais 4, né? Então, tenho mais três irmãs e um irmão. Essa é a nossa família. Na sequência, você, depois os irmãos. Minha irmã Roberta, vem minha irmã Roseni, vem minha irmã Regiane, por último, ali vem meu irmão Rômulo. Tudo com R, porque é o nome da minha mãe, que é Raimunda. Né? O nome dela como era? O nome Raimunda, original lá da Serra? Raimunda Chaves dos Santos, chamado de Gordinha. Então, Mas era Gordinha, lá na comunidade, chamado como Gordinha. Gordinha. E até hoje, então assim, hoje eu não tenho mais o meu pai, está com 7, 10 anos que meu pai faleceu, né? Faleceu desse debate da política pública, né? Eu quero dizer que meu pai, assim como outras pessoas morreram por negligência da saúde pública, meu pai poderia estar vivo se tivesse uma saúde, um atendimento mais humanizado ou melhor. Não estou mais alegando a problemática do SUS. O SUS é o nosso patrimônio, é a nossa joia rara, é o que nós temos. As nossas vidas poderiam ter sido muito pior, ou pode ser muito pior se nós não tivéssemos o SUS. Mas meu pai faleceu por conta de uma negligência, né? Meu pai estava dopado depois de um caracteriza na perna, ele se acordou e deixou ele cair, e com aquilo agravou a situação dele, né? Então, mas meu pai viveu o tempo todo com minha mãe e hoje nós vivemos com minha mãe. E isso é legal porque a Serrinha, né, ela foi fundada pelos jesuítas, pelos padres, e a Serrinha ela sempre foi um bairro meio irregular, né, muito altos e baixos. E nesse altos e baixos ganhou o nome de Serrinha, que são pequenas serras. Fica a residência de vocês ali, lugar a matriz de vocês, fica em que lugar exatamente na Serrinha? Porque a Serrinha é meio grande ali, vai ali da Oeste, da Oeste, aí vai até ali perto do aeroporto, isso. Depois entra um pouquinho ali até a Dias-Macedo, dialoga ali. Irmãos, e dialoga com o Parque dos Irmãos. É grande aquele quadrilátero ali. Serrinha é muito grande, né? O último censo que deve ter tido um recente, né? Mas o último que teve era de 2010, nós tinha 28, 30 mil habitantes, assim, é um bairro muito populoso, muito grande, né? Ao mesmo tempo, ele é um bairro cheio de contradições, porque ele é um bairro pobre, mas ele poderia ser um bairro muito desenvolvido, porque tu tem um aeroporto, tu tem alguns minutos, tu tem uma Arena Castelão, mais um pouquinho, tu tem uma universidade dentro, você tem... Que é o Oeste, né? Você tem um terminal, tem um conjunto de grandes supermercados em torno do bairro, campo, ou área de lazer, campo de várias lagoas. Então, assim, esse bairro poderia ser um bairro muito desenvolvido, um bairro muito cultural, um bairro muito intelectual, porque você tem um campo. Um dos principais campos da universidade é lá. Então, assim, existe essa contradição. Ao mesmo tempo que tem isso, mas o bairro é um bairro muito pobre, né? Tem muita favela. As favelas ainda continuam passando por problemas. Veja só, Serrinha tem 111 anos. Então, assim, até hoje é um bairro muito, muito pobre. Não um bairro violento. Ao contrário, é um bairro extremamente pacificado. Historicamente, foi um bairro muito pacificado. Ele tem uma fama, mas ele é um bairro muito pacificado, é um bairro muito cultural, muitos artistas de várias vertentes, é um bairro muito religioso, além de ter muitas igrejas, né, e de várias correntes, né? Tem um templo grande ali protestante, teve uma época, Pingo, que tinha um censo também, uma pesquisa, da universitária fez uma pesquisa, na Serrinha tinha 22, 25 terreiros de Umbanda, assim, é muito, né? Então, o terreiro era cada casa era um terreiro de macumba, né? Sua residência fica em que lugar ali da Serra? Fica na Praça da Cruz Grande, né? Bem em frente ali, bem no centro ali da UES. Fica no centro, Praça da Cruz Grande, e ali a gente, vamos chamar ali, no entorno da UES, a Praça da Cruz Grande, vamos chamar de Complexo do Guaribal. Tem uma lagoa ali? Tem uma lagoa. Né, ficam sabendo agora na reunião com o prefeito que a lagoa vai ser urbanizada. Olha só, velho. Isso é uma grande importante isso aí. O interessante daquela lagoa, né? Na gestão da Luziane,
quando teve o orçamento participativo, nós, como movimento social, aí já era o MH2O, nós fizemos em todos os orçamentos participativos, né, popular e deliberativo. Orçamento da juventude, orçamento participativo da juventude, orçamento participativo da cultura, orçamento participativo de movimentos sociais. Tudo que era orçamento participativo, nós ganhamos. O Cuca da Regional 4 na Lagoa da Taperaoba. Essa foi uma vitória histórica, nós ganhamos em tudo. Não, era incontestável. Por conta disso, não deu, por vários problemas. Né? Enfim, o Cuca não foi, né? Não foi. Na verdade, o Lagamar fez uma luta gigantesca também, ali o DEL, o movimento, que era o movimento nacional Meninos e Meninas de Rua, fizeram uma luta para que o Cuca da Regional 2 fosse no Lagamar. Rolou uma situação que a gente fez um debate, só vamos fazer o seguinte, vamos botar o Cuca da Regional 4 ali no antigo CSU, no CSU do bairro de Fátima. Que era o César Carlos. Não era o César Carlos, não, era o Médici. Não, é Médici, não. Presidente Médici. É o Médici. Ali, onde nasceu Voz da África e tal. Onde tá lá, aquela área está lá ainda. Pronto, não acabou. Então, um terreno baldio não fizeram nada. Parece que a Polícia Federal vai ser da polícia. Vai ter um estacionamento, uma coisa. Não, aquele centro social foi extremamente importante para o surgimento de vários grupos, artistas na região. Zé Testinha treinava Zé Testinha, Maracatu Voz da África, o pessoal da dança, Regina. Muita gente saiu dali, pianistas e tal. Aí, Babau, como é que foi a sua infância ali? Como é que foi a sua infância? Cara, você nasce ali, como é que foi sua primeira infância, até os 10 anos ali, como é que foi? Então, a minha infância, quando eu vou ganhando essa memória de entender, e o momento ali, eu acho que ainda era o governo Sarney, né? Ali, em 78, né? Eu nasci, então, vou me lembrar que eu tenho ali nos anos 80, então, ali era muito campo de futebol. Tinha 4, 5 campos emendados do outro, né? Então, poucas vilas, era muito mais vilas, não tinha esse complexo de favela. E meu pai, né, pouco emprego, meu pai ficava trabalhando e nós vivia meio que de favor. Então, eu morei muito tempo numa casa de favor e passando necessidade, porque nós não tínhamos uma comida, era uma comida muito reduzida. Eu me lembro que uma das fontes de alimentos nossos, uma proteína, nós comia o miolo, né, o miolo de boi, né, sempre doavam para nós, assim, né, que hoje é uma iguaria, né, nem precisa saber mais, mas comia aquele miolo de boi e tal. Então, bofe, né? Os bofes que hoje poderia fazer o sarrabui, mas a gente comia aquele bofe, cozinhava, tirava aquela pele e tal. Então, era algo muito difícil, assim. Final de semana, meu pai fazia um jogo de bicho, vinha ali, ainda comprava meio quilo de arroz, comprava 200 gramas ali de feijão, comprava 4 ovos, 250 gramas ali de toicinho, fazia uma farofa e era o nosso almoço. Vocês crescendo ali, brincando na rua, daquilo, né? Jogando bola, e eu fui crescendo. Estudavam aonde? Eu estudei na primeira escola, eu estudei na Nossa Senhora Aparecida. É uma escola que fica atrás do Valdemar Barroso, de trás do posto de saúde da Serrinha, principal posto de saúde. Então, eu fui estudando ali e tal, mas a minha vida era na rua, né? Bola e tal. E nós mudando de casa, em torno da Serrinha. Mudando de casa, fui para uma vila e chegamos aí, depois disso, ir para uma casa alugada, Vila Betânia. E interessante desse processo, porque, por muitas das vezes, por isso que a gente é muito apaixonado pela luta da moradia, sabe, Pingo? Por exemplo, eu me lembro várias vezes o meu pai me acordar no sono, aquele sono de 3 horas, 4 horas da manhã, aquele sono gostoso, né? E meu pai acordava lá, meio assim, ó, a minha mãe, vamos. As coisas estavam tudo montadas, nós saíamos em fila indiana, cada um levando um fogão, no carro de mão, outro levando aquilo, e nós saímos de casa porque meu pai não tinha como pagar. Então, nós vivíamos 3 meses numa casa, 3 meses de outra casa, 3 meses de outra casa, porque era o dinheiro que ele recebia do calção, e o meu pai era vigilante, acabava fazendo serviço, né? Pastor na minha casa, e meu pai ia fazendo isso. Chegou só até a quarta série, minha mãe é analfabeta até hoje, sem saber ler, sem escrever, e nós passamos a vida toda migrando de casa em casa e tal, né? E a partir dali eu fui para a rua. Eu fui para a rua, então, muito sítio, pé de goiaba, tudo ali, a base aérea, aqueles cantos todos. Comecei a fazer isso e comecei a pedir comida nas casas. Opa, Pingo, tem um lixo para carregar? Não. Tem, meu filho, me dava uma moedinha, me dava uma manteigueira cheia de comida e levava para casa, já levava isso, já tinha meus filhos e tudo. Então, esse problema da fome
Eu vivi de muito perto o problema da Os fome, da problemas aí de moradia, da fome, tal. né? E eu me lembro Mas tinha da... esse núcleo familiar aí de suporte, sua mãe, seu pai, seus Tinha, irmãos, né? tinha meu pai Que era ali onde e tal, vocês se tá? fortaleciam ali, né? Se fortalecia ali. E o meu pai, eu me lembro de uma política pública que depois o meu pai, na política já agora recente, né, já o governo Lula, eu pergunto para o meu pai assim, ei pai, qual foi os presidentes que o pai viveu, mais gostou? O pai assim, 2 presidentes para mim que incomparáveis, Sarney e o Lula. Sarney, pai, mas por que o Sarney? O pai diz o seguinte, o Sarney, ele fez uma coisa que é imaginável. A inflação subia, o salário subia. Todo dia a inflação subia e todo dia o salário subia. Então, isso que na cabeça do meu pai é bem A história importante. daquelas maquininhas, né? Que a turma Bem pegava importante. todo dia tesouro na E máquina. aí eu me lembro de uma política pública do Sarney, que nós ia buscar nos ABCs, né, ali já no processo da Coab, da Conab, né, dos bancos de alimento, que o Sarney cadastrava as famílias carentes no governo Sarney, e a gente recebia um sopão, não sei se você se lembra, um sopão ali de fazer mingau de baunilha, mingau de soja, uns pacotão. Depois disso, o Sarney vai fazer a política do ticket de leite. Essa você recebia, parece que era 60 tickets de leite, e você fazia ali, e o povo, né? E o povo Lula é muito sabido, desde dia na mão do povo que o povo desenrola. E exatamente, o povo pegou o ticket de leite e transformou o ticket de leite numa moeda corrente. Eu pegava o ticket de leite e chegava na bodega, R$5, né? R$5 o ticket de leite, chegava na bodega e disse assim, ó, eu quero um pão, quero tantas gramas de café, ovos e tal. Eu sei, O virou ticket uma de leite moeda virou moeda circulante lá corrente. no... E o ticket de leite salvava, e minha mãe coordenava ali aquele ticket de leite, que era 60, que era 2 leites por dia. Cara, por 30 dias, sagrado assim, era Incrível isso aí, incrível. sua história. Então, eu consegui viver ali um pouco da E política você conseguia pública. acompanhar a escola normalmente até os 10 Não, anos? aí eu consegui Estudava? estudando, mas as ruas me puxavam muito, não tinham aquela atração, né? E a escola não tinha comida, né? Então, e eu ficava na minha cabeça, eu tenho essa lembrança forte, assim, cara, eu tenho que levar alguma coisa para me comer, né? Porque para comer lá em casa, que ficava minha mãe e minhas irmãs meio que dormindo. Eu ficava o dia dormindo porque estava com fome, né? Não tinha o que comer. E chegou um momento que minhas irmãs começaram todas a aprender a ler, e eu era o mais velho, fiquei retardatário, fiquei para trás. E chegou um momento que minha mãe falou para o meu pai, ó, esse menino aqui já tá, não dá, e eu já tinha quase... Eu fui aprender a ler com 14 anos, né? Pois é, você estava no corre, né? Que muita gente diz hoje. Aí é o seguinte, você chega aos 10 anos aí você começa a ter um pouco mais de 10 anos, está na rua, 10 anos você já tem um pouco, eu sei, porque eu era do Zé Valdo, 10 anos você já tinha um pouco de envolvimento, já dialogava com as coisas, aí eu queria saber... Naquela época, a infância tinha isso, né? Hoje... Hoje os meninos estão mais em casa, com outras formas. Quer dizer, alguns, né? Porque outros continuam na rua também. Mas assim, aí você vai... É o momento que você, na sua trajetória, você começa a se envolver com o que você chama de gangue. O que era isso? Perfeito. Que gangue era? Como é que era nessa sua adolescência aí, até os 20 anos? Como é que foi a sua parada aí, do 10 aos 20? Muito boa essa pergunta, eu gosto muito disso, por lembrar isso, porque tem uma trajetória... e eu ter vivido muito na rua, jogando bola, jogando peão, jogando tudo ali. Eu me lembro, Pingo, que 9 anos, com 10 anos de idade, meu pai chegava assim, vai encerrar o jogo do bicho. Meu pai sempre foi jogo do bicho, né? Encerrar o jogo do bicho, botava dentro da sacola, as moedas, bota dentro das calças e vai. E eu ia pro Mororó, na Tristão Gonçalves, pegava o ônibus e vinha. Hoje é impensável um pai ou uma mãe botar o filho de 9, 10 anos... Tu vinha entregar o jogo que ele fazia, era? Ele encerrava lá no banco, no Mororó. Porra, velho, assim, era famoso. Impensável hoje uma mãe ou uma criança levar o filho sozinho de 10 anos para o centro. E eu fazia isso. Com uma grana lá. Com grana, né? E aí é o seguinte, eu fui naquele meio ali, e eu fui da igreja, né, do catecismo e tal, já havia um pichotinho, 12, 13 anos ali, né, sobrevivi a segunda pneumonia com 13 anos, estava ali, e todo dia,
todo domingo eu gostava de assistir um programa de rádio que era Os Embalos da Volta, né? Eu ouvi os Embalos da Volta, então muito funk, o funk americano, né? Estou dizendo assim, muito rap, muito Michael Jackson e tal. E todo sábado nós parava para sair de fora de casa para ver uma massa de jovens, né, passar em frente à minha casa. Ou seja, era a Garotos Anjos, a GA. Era 50, 60 pessoas, homens e mulheres. Eles tinham uma jaquetinha, né, jaquetinha com GA, o Garotos Anjos, os cabelos brinco, uns muito doidos, levando cachaça, bebida e tal, né, o sapato colorido, os MS-2000, um cadastro rosa choque, outro verde limão, e eu ficava encantado vendo aqueles caras passando, e com um boxzão, andando, ouvindo som, e eles vão para onde? Vão para onde? Eu ficava encantado. Isso eu já tinha 12 anos, né? 12, 13, e eu fiquei meus 12, 13, assim, pelo menos 2 anos, vendo todo sábado essa massa de jovens passar. E eles iam lá para o Polo da Parangaba. Eles iam a pé para o Polo da Parangaba, Caracas, que é a antiga feira. E lá rolavam as rodas de break, depois eu vim saber, né? Bem, e nessa onda eu fui crescendo e já estava rolando, né? Os baile funk, os agitos jovens ali e tal. E eu dizia para minha mãe, eu vou para o aniversário do Pinco, por exemplo, né? Aí eu chegava, ter que ir lá em casa. Dona Raimunda, deixa o Rogério ir comigo no meu aniversário. Tá bom, pois vai, volta cedo. Ora, nós saía 7 horas, Valdemar Barroso é o Duque de Caxias, né? Que é o antigo Paulo Roberto, hoje é um colégio privado, ali na Serrinha em Itaoca. Aí nós tínhamos umas árvores, nós subíamos nas árvores, pulava para o telhado e ficava eu e mais uns 5 jovens, assim, adolescentes. Esperava o baile lotar, o baile lotava, nós segurança ficava passando por lá e para cá, nós em cima do teto, pulava para outra árvore, ficava em cima da árvore. Quando eles passavam, o baile já estava lotado, nós descia, isso 10 horas da noite. Nós ficávamos 3 horas, cara, 3 horas. Esperando para pular aí, quando nós entrávamos, dançar, pulava, aí já estava, era na febre dos passinhos. Né? Tem um movimento, inclusive, em Goiás, só de passinho, que é os passinhos das antigas de funk, coreografado. Aí nós já descia, já pulava no meio dos passinhos, já ficava. E aí eu fui me envolvendo, né, com aquela gangue. Então, então, você chamava, era uma turma assim, vinculada ao universo do funk. Ao universo do das funk, festas, das festas que... né? E lá nós vamos conhecer a primeira. Eu chego a ver a primeira. Ela no refluxo, ela está se acabando essa gangue, que era GA, mas com 1 ano, 2 anos depois eu vou encontrar uma outra galera que é chamada RR, que é a Ratos Rebelde, só negros, muito negros e tal. Tem um cara muito massa, um jogador de futebol, um dos melhores goleiros da Serrinha. Fala até que ele já chegou a ser contratado para jogar o profissional, que é o Finado Caveira. E esse cara foi o primeiro a morrer de overdose, primeiro e único na minha vida que eu vi morrer de overdose de crack, né? Provavelmente ele tinha já era os anos 90, entrando ali para os anos 90 e tal. Eu fui conhecer o Caveira e tal, né? E gostava de mim, né? Não era pivete e tal. E eu vou conhecer a RR, que era uma gangue gigantesca. E essa gangue ela era interessante porque ela tinha enraizamento na Itaoca, no Montes e na Serrinha, né? A GA era só da Serrinha. E a GA era como se fosse a primeira geração de malandros, né? Eu gosto também disso, dessa cronologia. Se eu fosse contar, e tudo, qual geração de malandro que tu entrou? Eu acho que eu entrei na 3ª, 4ª geração. Então teve uma primeira geração. A primeira geração era de pistoleiro. Só, né, pistoleiro, tal. Você vai criando gerações e tal. E aí eu fui conhecendo a GA. E naquele processo, eu vou me envolvendo com funk. E eu ouvindo Embalos da Volta. E eu vou vendo... Aqui lá passava um clipe, né, na televisão do Michael Jackson, né? Foi naquele momento do disco dele mais bonito, que ele representa as ruas, né? As batalhas dele, né? Aquela dança dos zumbis e tal. O trailer, né? Do trailer, né? E tal. E nós vamos começar a querer aprender aquilo daquele movimento e tal, né? E isso vai envolvendo uma geração. Parêntese que nesse detalhe das gangues, que mais a fundo a gente vai estudar,
vai estudar. Talvez aqui são poucas as pessoas que falam isso. Isso é uma teoria minha, assim, né? Não vejo ninguém, já li porrada de livro, nunca vi alguém falar. Mas tudo indica que o surgimento das gangues em Fortaleza, no Brasil, ele é a partir do filme The Warriors, Os Selvagens da Noite. Esse filme ele é de 75, ele é lançado nos Estados Unidos em 75, né? Só vai aparecer no Brasil quase 10 anos depois, em 80 e pouco. Ele vai aparecer o The Warriors. E quando esse filme ele aparece, lançado no Brasil, cara, no outro dia uma epidemia de todo mundo querendo ser um guerreiro, um jovem. Você já viu esse filme? Eu sei, vai pra gangue, né? Quer fundar a sua gangue, né? As gangues, é um clássico, ele virou um clássico, foi um filme cult, né? Que é o Cyrus, que é um chefão, ele reúne todas as gangues no Central Park e ele vai dizer, tem 20 mil policiais, nós somos 200 mil, então nós vamos tomar a cidade. Ele reúne todas as gangues para tomar o estado. E aí os Cyrus fazendo comício, todas as gangues são chamadas para o Central Park e matam o Cyrus, né, o chefe. E a partir daí acusa, foi a gangue tal, foram os guerreiros. E aí começa a cidade toda a perseguir os guerreiros têm que sair do centro, como se fosse para a Serrinha. Essa briga entre as gangues, né? Começa tal. Então, ali surge as gangues vêm, é tanto que a estética é a mesma, as jaquetas é as mesmas e tal. Isso é muito legal. Então, a partir dali, aos meus 14, 15 anos, eu vou me envolvendo, eu vou para Parangaba, tem uma quermesse lá, uma quermesse, tem um parque, todo mundo curtindo e tal, e a gente vai andar, eu e dois jovens e tudo, andando, e dentro do parque, os caras, uma gangue lá, que é chamada XR, a Xixi de Rato, uma gangue muito famosa, muito violenta, e eles são... Ainda existem? Cara, não existe mais. Não, todas elas já foram extintas, né? já acabaram. E a XR, e os caras vão lá e cismaram com a gente e vão dar uma carreira na gente. E essa carreira é ali do terminal da Parangaba até um pouco mais ali entrando para a Vila Betânia, uma carreira de pega e não pega, pega e não pega. E a partir dali eu disse, cara, eu fico muito puto, quero me vingar. Foi minha primeira carreira. E aí tô com meu pai, andando com meu pai. Meu pai andava no Guaribal, que é a favela que a gente, né, nasci, se criei, da minha avó e tal. E eu vou para ali. E aí tem um racha no campo. A juventude se reúne. À noite tem uma reunião, eu fui chamado para essa reunião, e a reunião era fundar uma nova gangue, e essa gangue ela tinha 2 objetivos. O primeiro objetivo era dar uma freada ali, né, expulsar a XR, e depois tinha uma gangue interna dentro da Serrinha, que é chamada TM, Turma do Mal, e fazer o combate. E eu fiquei lá, e eu, pivete, eu vou, deu para me vingar, e assim foi feito, e tive uma batalha campal, na Parangaba. E é interessante, assim, porque depois... diga, não vou... Porque é interessante, assim, para a minha geração, nós vamos chamar aquele momento, as gangues vão evoluir. E, assim, na minha geração, raramente tinha assassinato, não tinha. Então, ali eu vou chamar de coletivos de rua. Porque você, na sua história, você conta de algum momento que você presenciou situações assim mesmo, de violência extrema, de morte. E era na mão, não era na porrada. Mas você viu, né? Alguns companheiros seus morreram fruto dessas porque ela vai evoluir. Confusões. Né? As gangues vão evoluir. Então, aquele momento ali, na primeira fase, da minha primeira fase, eu vou encontrar uma gangue de uma organização recreativa. Ia para beber, para curtir, para dançar ali a Black Music ali na época do Michael Jackson e tal. Essa gangue vai evoluir e ela vai se tornar uma gangue territoriais que vai disputar. Mas era no braço, não tinha no braço. Mas você chegou a presenciar? Depois ela vai evoluir. Aí vai chegar os baile funk, o baile funk mesmo, a música, o funk vai evoluindo, vai saindo dessa música mais americanizada, vai entrando nas músicas mais nacionais, ou a batida vai mudando, vai para o Volt Mixer, né? E depois vai... Hoje
é completamente diferente, né? Tudo. O BPM é 280, É onde a adrenalina... aceleradíssimo, né? 280 é muito acelerado, né? Muito acelerado. Então, assim, e ali já vai tendo outra vertente, esse coletivo vai mudando. Mas vai mudando, mas as gerações velhas também vão ficando para trás, não vão se encaixando, né? Esse novo gangue e tal. E eu vou acompanhando uma geração, porque eu era muito jovem, entrei com 14, não entrei com 15 e 20, entrei com 14. Então, vou acompanhando esse processo. Então, quando eu chego ali com 16 anos, né, eu já sou pai, e as gangues, elas já têm evoluído do coletivo de rua, dessa área mais recreativa, já vai virar gangue mesmo, né? Algo mais na porrada. E aí tem um elemento que ela vai fazer o que nós estamos vivendo hoje, Pingo. Porque é o seguinte, naquele momento, tem uma juventude que vai defender uma outra forma de organizar e vai defender o funk, a música consciente, etc., que é o MH2O. Já existia desde 92, já existiu o MH2O. Eu vou conhecer o MH2O ali nos anos 90, né, na Final escola. de 90, na escola. Porque eu queria ver, assim, quantos anos você tem, assim, com 20 anos, por exemplo, nós estamos em 98, você tem 20, né? Em 98 você vai fazer 20, em 2000, quando é que você sai, assim, desse movimento da gangue, porque você faz uma reflexão, né? Diz, não, cara, esse negócio aí, você perde alguns amigos, né? Nesse processo aí, e você faz uma reflexão, diz, não, eu vou nessa parada aí, não... Eu li até uma entrevista que dizia, eu vou ser o próximo, você tinha medo de ser o próximo, eu vou morrer, Exatamente. ser o próximo, aí você migra para o MH2O. Você tinha quantos anos? Quando você toma essa consciência de ser um negócio aí, não vai acabar bem, eu vou sair aqui dessa parada. Eu vou aprender a ler com essa idade, 13, 14 anos, vou aprender a ler. Mamãe briga com meu pai que tem que botar eu na escola particular e eu vou aprender a ler. Eu aprendo a ler. E depois disso eu vou para o ensino fundamental e tal, e eu vou para uma escola chamada Valdemar Barroso. Só que lá eu vou encontrar alguns professores, e um professor vai fazer gincana cultural, interclasse, peça de teatro, festa da 8ª série, passeios, e todas essas atividades culturais que o professor fazia, ela tinha muito debate de consciência. O governador era o Tasso Gereissati, e tinha um debate de dizer que o Tasso só ganhava porque usava a seca no interior. Olha só, e esse debate quente dentro da escola, né? Eu vou aprendendo ali, e o professor vai tentando selecionar, pega pingo, pega o babau, leva para casa dele, vai formando. Eu vou ganhando essa consciência. E quando eu chego na turma da noite, eu vou conhecer outras pessoas que já curtiam rap. Eu vou conhecer o Fabinho, que você conhece, eu vou conhecer o Márcio, eu vou conhecer uma galera e tudo. E eu vinha de uma geração que curtia rap, funk, e eu continuo na gangue. A escola era um mundo à parte. Eu não levei a gangue para dentro da escola, era o meu mundo à parte. Então, ali, fui construindo meio que uma bolha. Eu vou aprender, eu vou gostar das músicas do Gabriel Pensador, vamos se inspirar nisso, mas o Márcio vai apresentar. Tu tem que conhecer, cara, Racionais. Tem que conhecer Racionais. E aí, na época, ainda era na fita, né? Conhecer Racionais e tal. E o Fabinho, cara, mas eu tô tendo uma música boa aí, o Câmbio Negro de Brasília. Então, nós vamos começar a se sentar e ouvir música. E nós vamos construir um grupo chamado... um primeiro grupo chamado Nordeste Consciência Rap. Era meio que um fã-clube. Eu tenho quase certeza que eu fui com o MH2O um dia lá na Serrinha, um dia no Conto do Ceará, com aquela moçada, o Moésio, né? É Moésio, né? Sempre confundo. Aquele outro rapaz, o John. O Johnson, o Sátiro. O Johnson, essa galera. Então. Mas aí eu queria que... Teve um episódio aí que eu li aqui numa entrevista que você deu, que eu achei que foi forte, assim, porque é o momento que você... Nessas confusões de gangue, a negada chega lá e prende algumas pessoas, leva você, e não era você, era outro, e você sai fora. Teve esse momento, você tinha quantos anos quando pintou essa parada? Eu acho que ali eu estava já na transição, né? Pois é, é a hora que você sai da parada. Na transição, porque eu ainda continuava na gangue, né? Eu estava ganhando minha consciência de classe, minha consciência, mas eu estava na transição. E na transição nós vamos perdendo várias pessoas também, nós vamos perder muita gente na transição. Mas aí teve esse momento que o próprio movimento vai dizer o seguinte, né? Nós vamos chegar, nós vamos sair das gangues e tal. Ao movimento, a direção, Sátiro, Moésio, Johnson. Não, ao contrário disso. A única coisa que vocês sabem fazer é organizar essas juventudes e vão continuar dentro das gangues, vão pacificar. E nós fica dentro da gangue e vai pacificar.
pacifica, depois de 8 anos, nós pacifica toda a serrinha, porque aqui tem um elemento X que eu queria te contar, quero contar aqui para o nosso povo, é que teve um período que o Estado dizia que, como hoje, o Estado vem dizer que a culpa da violência era da juventude, a culpa da violência é da pobreza, né? E vai criminalizar o baile funk. O MH2O vai entrar nesse debate, um debate que vai para a Assembleia Legislativa, para as câmaras, vai para o Judiciário, um debate pesado, porque o movimento vai dizer o seguinte, olha só, o que vocês vão fazer com a juventude? O baile funk hoje junta 50, 60 mil jovens final de semana. Esses jovens vão lá, dançam, brigam e voltam para casa de boa. É a única diversão que eles têm. E outro é o campo de futebol, mas o campo de futebol não tem mais, porque então viraram favela por falta da política de moradia. Mas a polícia, mesmo tendo campo de futebol, a polícia, por entender que ali é uma favela, bota o povo espanca a juventude, prende e bota para casa. Né? Ou seja, a favela ficou meio que um campo de extermínio, um campo de recolher ali e tal. Então, sim, esse era o debate. Isso vamos fazer com a juventude, porque não pode dizer que a violência é a violência da juventude, do baile funk, sem ter nada comprovado. Resumindo, nós perdemos o debate, o baile funk acabou, o movimento avisou. Quando o baile funk acabou, tu não tinha mais para onde a juventude ir. Então, a juventude passou os 7 dias da semana, os finais de semana, enclausurado dentro das favelas. Cara, e juventude quer explodir sua energia. Não teve outra. Aí evolui para drogas como a entrada do crack, a entrada da cocaína, vai virar traficante, vai disputar, começa a entrar as primeiras armas, a situação começa... Que é um período também que as facções começam a se organizar, né? Por aí 2000, de forma mais sistemática, né? E ficou muito pesado, né? E uma coisa sai, o espaço é ocupado, né? Alguém vai ocupar o espaço, né? O tempo todo a dinâmica social. E não tinha mais o baile, não tinha mais o lazer. E nós vamos disputar briga interna, né? Então começa uma matança da juventude. Eu matou um, tem que vingar um outro e tudo. Então, a partir daí, eu começo a ver minha geração toda morrer. Minha geração morrer e a minha geração morrendo, e não era meramente por algo plausível, algo que valia a pena, né? Era por nada, né? Era por disputa de território, era às vezes até se conhecia e se dividia o território e começou a briga. E vi irmão, né, criar rixa de sangue, primo, então vi famílias todas sendo prejudicadas. E eu já tinha essa consciência porque eu estava na escola, estava construindo um movimento, né? E a partir daí a gente vai se apresentar, o MH2 aparece, e nós começamos a nos organizar, e nós começamos a organizar parte da juventude que não queria mais ir para as gangues, sai das gangues, e nós vamos construir uma posse. E nós vamos com a tarefa de pacificar o bairro. Então, o Serrinha tinha ali pelo menos umas 12 gangues, favela, beco por beco. E nós vamos fazer uma migração, cada uma pacificando. Chega com 7 anos, 7, 8 anos, nós pacifica toda a Serrinha. Que ano foi? Cara, acho que ali já foi ali em 2007, 2006. É isso que eu queria chegar. Então, 2007, você, nesse período, estava na presidência do MH2O, estava coordenando o grupo? Eu estava na coordenação. Na coordenação, na coordenação 2007. Então, você leva esse tempo aí, sai das gangues, entra no MH2O, está na escola, se organiza ali com o pessoal, resolve interagir e pacificar as gangues. Em 2007, vocês concluem esse trabalho. E você, nesse período, está fazendo o quê? Está estudando, está trabalhando? Como não, é que você está? Estamos só trabalhando, né? Trabalhava ali, pegava ali as coisas do meu pai, trabalhava nos mercantis, você foi construindo... Você terminou lá o fundamental? Terminou o fundamental, aí né? Vou para o segundo, vou terminando o ensino médio. Onde foi o ensino médio que você fez? Eu fiz no Figueiredo Corrêa. Onde é o Figueiredo? Aqui no centro aqui, perto do Pitombeira. Toda vida... é aqui no Benfica, né? Do lado do Pitombeira. Você vem para outra realidade, né? Quando você vem para o Benfica,
Que período é que você faz o segundo? Acho que é por aí, 2007, 2008. Aí você vai dialogar com o bairro movimento universitário, Exatamente. escola técnica. E aí é outra realidade, né? Outra realidade. O MH2O vai abrir essa dimensão, né? A gente vai começar a participar de várias manifestações ali, né, em relação à minha passagem ali, já na gestão do Juraci e tal. Nós vamos começar a se envolver nesse debate, construir os grêmios, vai ganhando essa consciência. Né? Porque em 2005 a Luiziane ganha a eleição. Então nós estamos em 2010 e, pois é, 2010 ainda é a Luiziane, segundo mandato, né, dela aí. Exatamente. Então vocês estão inseridos, acho que os meninos participam de alguma forma, discutindo a questão cultural lá no Conjunto Ceará. Lógico, com os embates, né? A gente sempre tem embate com a gestão, porque a gente tem que fazer a gestão avançar, né? Porque nem sempre... Mas nós pegamos, a minha geração pegou essa treta com o Juraci. Manifestações pesadas ali. Que foi o final do Juraci. E foi muito legal, porque assim, quando ganha essa consciência, a gente pacifica o bairro, e aí nós vamos, cara, por ter ganhado a consciência, a gente pacifica a Serrinha, pacifica em Itaoca com a Serrinha, e a gente começa a andar em todo o bairro, já com o MH2O. A sede do MH2O é no Conjunto Ceará, e nós íamos de bicicleta para o Conjunto Ceará, levando outro, reuniões, os seminários ali nos sindicatos da construção civil, ali na sede do PSTU, na Tereza Cristina, ali, né, no centro, e nós vai para lá. E nós vamos envolvendo... Fazendo shows também, coletivos. Fazendo shows e nós vamos envolvendo a cidade. Gravando álbuns, os meninos começam a produzir. Está aí quem é essa galera aí? Isso aqui é ali é o Dom L, né? O de cá ali. É o menino... Dom essa L. turma aí. Essa galera hoje está toda viva, de todo o movimento do MH2O. Ali, aquele 55 ali, negão ali hoje é treta campeão. Você está mundial. Dessas aí, né? Hã? Em algumas dessas você está aí? Tá, esse aí é eu de... Todas, só que ninguém identifica, né? Esse bicho feio aí. Você qual é? Nós cantando na Serrinha. Aí você na Serrinha aí, eu conheço de cá, é bem conhecido, como é o nome desse o moleque grafiteiro, né? bem magrinho. Então, aquele palco ali na aí Serrinha... Aí é você... esse camarada é um camarada nosso lá de Crateús. Tá o Babu aí, cantando já. Esses shows aqui... Babu, você ainda tá fazendo... Babu tá ali assistindo aí o nosso papo aí, né? Tá tirando rima ainda, mano? A rima tem que estar diariamente fazendo, senão perde a mãe, né? Essa menina aqui, essa minha filha, ela tá com 23 anos hoje. Olha que legal. Cara, que ano é esse aí? Tu se lembra? Se ela tá com 23, aí ela tá com 3, mais ou menos 20 anos. Estamos aí em 2010, exatamente, onde eu quero estar. 2008 aí, né? 2008. Onde eu quero estar na nossa cronologia. Então, 2010, você está aí em pleno auge do movimento, terminou o seu segundo grau ali na escola fundamental ali, no Benfica, né? No Benfica. Está trabalhando ali, dando os rolés e tal, aí com o pessoal da crítica aí, dona... ali é o Dona fórum. Lourdes. Dona Lourdes, exatamente. Aqui é o Sátiro, aqui é a Ana Cristina lá atrás. Eu vou aparecer já uma dessas fotos aí, eu devo aparecer em alguma, eu quero ver essa galera, Dona Lourdes ali. Fórum Social Nordestino e... Que massa, muito essa legal, turma aí de luta, juventude, turma guerreira aí, o MH2O. Então eu queria, nessa nossa linha cronológica, chegar em 2010, né? 2010. Então, 2010, o que você se lembra de 2010, 2020? Até aí a chegada da pandemia, 2010 você está fazendo o que? Está onde? Não, 2010 a gente está na prefeitura ainda. Na prefeitura, 2010. Aí você vai ocupar um espaço na prefeitura. Termina em 2000, nós ganhamos a eleição. Na primeira eleição. 2005. Deixa eu contar uma história para você, bem rapidinho, sobre a nossa experiência, sobre o elemento cultural na campanha da Luziane. Nós estamos no segundo turno, né, nós, a Serrinha, ela tem um momento, nós vamos uma posse, né, é a forma organizativa do MH2O, é uma posse, né, um núcleo grande do MH2O. Nós vamos fazer a campanha do Ronivaldo, certo? Vamos fazer a campanha do Ronivaldo. O Ronivaldo... Não, a campanha do Ronivaldo não, vamos fazer a campanha do Almir. Vamos fazer a campanha do Almir. O Almir nem o Ronivaldo se elege, né? Nós racha ali, porque o MH2O, eles queriam apoiar o Inácio, nós continuamos apoiando a Luziane desde o primeiro e segundo turno, e no segundo turno... Eu que coordenei a campanha dela aqui no circo, aqui no primeiro turno, foi, né? sozinho. Então, eu que coordenei. E nós ficamos lá no gueto lá, coordenava aqui antes do circo, não tinha nem o circo, era lá em cima,
ali no bar que era do Gildomar, que aí a gente tinha um comitêzinho lá no primeiro turno. No segundo todo mundo veio, né? No segundo não foi. No segundo turno, mas no primeiro que foi a luta grande. Foi luta grande. Aí, e nós saía cantando meio que nos bairros, na campanha do Almir, cantava e dançava, se apresentava nos 4 cantos ali da Paramotoquinha, que é Parangaba, Montes e Itaoca Serrinha, a Paramotoquinha, né? Nós fazia aquela onda ali. E aí, quando foi no segundo turno, quem foi coordenar a Regional 4, a antiga Regional 8, antiga Regional 4, hoje é Regional 8, a Regional 4 era o Ronivaldo e o Almir, foram coordenar. E fomos chamados, né, para ajudar e tal. Aí, velho, veio as ajudas, né? Veio os trio elétricos lá de Capuí, veio as coisas e tudo. E eu com o Ronivaldo, e aí eu me lembro que tinha um cara chamado Lorival, nome do meu pai, que era do PPF, PLF, PFL, PFL, coisa assim, e tal, um partido aí já se acabou, de direita. E aí esse cara botava nós numa Hilux, era eu e o Flavinho, e nós ia para um trio elétrico. Eu chegava ali na favela ali da Maraponga ali, tinha um trio elétrico, poucas pessoas, ou muita gente, e nós cantava, agitava, cantava, dançava, pedia voto, saía entrava no carro, ia para outro trio elétrico, porque nós não tinha gente, não tinha artista. E aí a Luziane concentrava alguns comícios, né? Mas a cidade grande tinha que ocupar a cidade rapidamente, né? Então nós fizemos isso. Então nós militávamos de manhã, tarde e noite para eleger. E nós chegava, e amanhã de manhã nós vamos para a favela tal, panfletar, sinal, pá. Então nós fizemos uma campanha dela muito pesada. 2005, na primeira, 2005, né? E o hip hop teve esse papel. E aí vocês ocuparam algum espaço? 2005 não, a 2013, nos 2 mandatos dela? Aí muito doido, porque naquele momento a Operação Fortaleza Bela tinha essa campanha, né? O MST vai se envolver e tal, nós não conhecemos, mas nós como movimento, a gente vai tentar garimpar ali um trampo, né? Um trabalho e tudo. E o Ronivaldo vai ocupar a Enlurb, né? A Enlurb, né? Enlurb, ele vai a Enlurb. E aí, né, era a nossa referência, o camarada Almir vai ocupar o IMPA. E aí, todo dia, toda segunda, acho que é segunda e quarta e sexta, nós fazemos uma caravana, pelo menos uns 10 pessoas, uns 20, né, de bicicleta, todo dia lá para Enlurb, atrás de emprego, né? E, porra, Ronivaldo, vai ter um concurso aqui, cara, do carro do lixo e tal, papapá, tem vale salubridade. Eu já tinha uma filha, minha filha pequenininha, essa daí pequenininha. Os caras precisam trabalhar, meu mano, você quer. Não, vocês são intelectuais, vocês são da cultura, eu vi o potencial de vocês. Não, tenha calma. Nessa brincadeira levou um ano. A gente só foi contratado ali no ProJovem, eu fui para a coordenadoria de juventude, para o ProJovem, o meu salário, recebi um salário que era para dividir para mim e o Fabinho, então era o inferno. Mas assim, resiste, nós fica na coordenadoria de juventude. Na coordenadoria de juventude, nós vamos ganhar ali meio que um know-how, o próprio MH2O vai ganhar força, mais estrutura, para a gente implementar o método que a gente fez na Serrinha de pacificação. Então, o método que a gente pacificou a Grande Serrinha, Itaoca e Montese, a gente leva esse método para pacificar mais uns 40 bairros. Então, nós vamos fazer isso. Então, nós fazemos um trabalho de massas com o hip-hop, né? Então, por exemplo, bairro parecido com a Serrinha, que era a Seis Boca ali, várias comunidades, tudo em guerra. Nós pacifica tudo. O hip hop vai unificando, levando as consciências, porque qual é o debate? Porra, Pingo, tu vai querer matar o Babu, velho? Pobre contra pobre, meu, favela contra favela. Tu vai brigar pro cara por quê? O cara não é dono desse campo, não é dono dessa praça, não é nada de nada, meu irmão. Tu vai preso, a polícia vai preso, se matar o outro, tem nem dinheiro nem para enterrar. Então, essa era uma lógica, os caras, porra, e nós cantando rap, e escute a música, e vai entendendo, e vai fazendo. E foi muito legal. Nós construímos um método e conseguimos, com a ajuda da prefeitura, da Secretaria de Juventude, da Cultura, nós conseguimos pacificar ainda mais uns 40 bairros. Isso está escrito. Não está. Isso está relatado em um vídeo e tal. Agora vai ficar. Vai ter que escrever, porque essa experiência não você vai ter que
em algum momento, parar aí para escrever a sua história. Foi muito legal E isso, essa história do sim. movimento H2O, esse diálogo. Mas aí 2010. Não, aí 2010. isso foi até 2010. ela perde a eleição. Aí nós perdemos aquela eleição. 2012, né? 2012. Sim, 2012. Naquela eleição 2012 mesmo, né? eu fui botado para correr, fui preso, soltaram depois e tudo. Naquela eleição foi uma batalha campal, né? 2000, a eleição é 2011, né? Foi 2012, candidatura do Eumano, né? O Eumano, candidato, né? Nós perde. Quando nós perde, né? Vou contar uma história aqui para os petistas que estão nos ouvindo, que acho que é bem importante, assim, até que ponto a gente tem que ser republicano demais, até que ponto a gente tem que ser besta demais. Então, me lembro de uma história, eu falo isso, que eu já falei isso abertamente. Teve um momento, nós todos desesperados, nós tínhamos entregado o Cuca da Barra, nós estava entregando pelo menos mais uns 2 cucas ali, né, já na ponta. Zé Valdo e Janguruçu, né? Não, era o Janguruçu e o Mudubim. Né? Nós estávamos ali na ponta fazendo as coisas, né, e tal, e nós perdemos a eleição. E nós é cargo comissionado. Todo mundo da coordenadora de juventude era cargo comissionado, muito militante de vários movimentos sociais. Militantes que, inclusive, tinham voltado a estudar, fazendo sua faculdade de Direitos, outros tinham comprado carro, outros tinham dado entrada numa casa. E quando perde a eleição, foi o caos. Gente chorando, aquela coisa toda. Nós tomamos a decisão de conversar com o secretário de juventude na época e dizer o seguinte: irmão, faça um concurso, faça um edital aí para educador no Cuca, porque a gente vai lá, a gente vai brigar pelo legado, o legado da nossa linha política. Faça isso. E aí o cara, não dá certo, não, sei que. Se a gente tiver o aval lá de cima, rola. Aí eu fui falar com o Catânio, Fabinho. O Catânio, cara, isso é super tranquilo. Vão lá. Por quê? Porque a gente queria mais um tempo para se organizar. Porque cargo comissionado, quando fosse no 1º de janeiro, nós estávamos fodidos. Né? Você vai 8 anos trabalhando na prefeitura. Construindo as né? E nós saímos sem ele e sem beira. Então, assim, cara, e aí o secretário, não, mas se eu fizer isso, no dia 1º, o Roberto Cláudio, ele dá uma canetada e desfaz. Mas é ele, irmão, deixa ele fazer. Até lá é lá, até lá nós vamos construir o processo. Né? É um legado do Cuca, né? Você está vendo agora, né? 12 anos depois, olha o debate que está acontecendo no Cuca, né? Porque é um legado da gestão da Luziane. Todo mundo fala, ó, né? A rebordose que está acontecendo com o Cuca agora, né? Para a gente compreender que quando você constrói uma política com a simbologia, com impacto, né, brutal, em várias gerações, como foi o Cuca, não dá para se desmanchar de qualquer forma. E nós sabíamos que aquilo ali ia ser impactante. Não foi feito. Então, beleza, foi dia 1º, todo mundo para fora de casa. atrás de trampo para pagar as contas. Eu não sei se você me lembra, eu tinha um cabelo, né, todo crespo, todo trançado. Eu vou cortar o cabelo, vou atrás de trabalho, eu vou voltar a estudar, vou tentar fazer uma faculdade. E aí, quem me acolhe de novo, meu irmão? Meu pai. Com a banca de jogo do bicho que me sustentou a vida toda. É o pai. Cara, eu não tenho como te ajudar, a única forma de poder te ajudar é te botando aqui na banca do jogo de bicho. Aí você fica na banquinha e eu vou te dar R$5 todos os dias. Ou, se você quiser, é tipo R$50 por semana. Ô, pai, tá bom. E, porra, velho, ali pra mim era tão vital, porque era o dinheiro do pão das crianças. R$5, o dinheiro dos pão das crianças. Eu fiquei na banca do jogo do bicho. E aí, demos um salve para o movimento toda sexta-feira, quinta-feira, sexta-feira, ou na quinta ou na sexta, se reunia. Gente, a banca encerra às 5 horas. E ficava, a galera chegava, gente do Cunho Ceará, do Barroso, Barcos Irmãos, todo mundo via desse. E nós fazíamos uma roda ali em torno da banca do jogo do bicho para fazer a resistência. Né? Assim, a prefeitura nunca foi nossa. Né? O aparato. A gente estava lá, mas... o aparato do Estado, isso aí não é nosso. Né? Nós não fizemos a revolução. Então nós temos que entender que nós vamos brigar, vamos resistir. Firmeza. E nós possamos, o MH2 retoma e começa a construir uma nova linha política pós-derrota, que foi uma derrota política, né? Naquela eleição de 2012. E aí eu fico no movimento, e 2010, 2011, ali 2012, já é verdade, já e tal, e naquela onda toda, Pingo, com o movimento, no jogo do bicho, foi quase 6 meses, eu recebo uma visita
recebi uma visita de uma equipe que já foi na juventude, que estava trabalhando no gabinete do deputado federal Eudes Xavier. E aí os caras vão lá, como é que tu tá, Babal? E tal. Os caras, eu tô aqui, tô fazendo isso e tal. E o movimento, estamos se reunindo tudo aqui. O movimento tá todo dia se reúne, vamos fazer agora uma mostra, que é aquele palcão lá, vamos fazer uma mostra e vamos fazer as coisas, estamos cantando, porque a prefeitura nunca era nossa, velho. Nós ocupamos lá, vamos ocupar a rua de novo, que a rua é nossa e tal. Né? Muita firmeza ideológica, muita convicção política nós tínhamos, o movimento, e aí... Quando foi 2000, nessa época, aí o Eudes me liga. Negão, como é que tu tá? Aí eu vou dizer, cara, tô assim. Aí ele diz, cara, pois vem aqui no meu escritório. Aí eu fui. Quando cheguei no escritório lá, né, que era aqui no Benfica, aí o Eudes me atendeu e disse, cara, nós sofremos uma derrota eleitoral, mas é uma derrota também política. Parte da cúpula, né, do primeiro escalão da prefeitura está no meu mandato, recebeu um salário, é o Mano, Luziane, todos os secretários e tal, mas eu gosto de você, gosto do trabalho que vocês fazem, do movimento, você é muito parecido comigo, e eu não tenho como te dar um bom dinheiro ou te botar como assessor, porque se eu te botasse, nomeasse como assessor federal, você receberia uma ajuda muito legal, que era o auxílio, né, para pensão das pivetes e tal, né, abono e tudo. Aí eu disse, mas eu posso te pagar um salário. Era R$800, cara. R$800 na época. Foi assessorar o Eudes? Aí eu disse, negão, tô dentro. Aí eu disse, pois você tem uma semana para pensar. Eu disse, não, tô dentro. E aí, quando eu volto, aviso o meu pai, abraço meu pai, pai, obrigado, pai, estamos aqui. Aí eu volto, começo a trabalhar no Eudes para fazer o trabalho urbano, né? Já 2012 e tal, 2012 virando o ano, já 2012 para 2013. Diz aí, Pigo, que vem a jornada de junho de 2013. E aí eu vou encontrar os movimentos da universidade, né, que é o Levante Popular da Juventude, vai estar nascendo, surgindo ali, o Movimento Brasil Popular e tal. Naquele momento, a jornada de junho, e eu disse, a jornada de junho está meio feiosa aí tem cara de fascista, de direita. Nós vamos ter que disputar os rumos dessa massa. Aí eu disse, você tem a tarefa de acompanhar. E eu fui em todas as manifestações de junho. Umas a gente conseguiu direcionar, outras não, mas... Que é aquelas, né, da época da Dilma e tal. Exatamente. Teve, inclusive, uma grande lá na Serrinha. Isso, não, pronto, aquela nós ganhamos, teve uma plenária, uma assembleia. Aquela eu estava lá. Você estava lá, pronto. Teve uma jornada que ela termina, teve uma reunião no domingo, que foi no Dragão do Mar. Que começa com um teor, depois vai ganhando outra. Não, exatamente, porque nós vamos entrar, nós vamos disputar. E aí nós... vai convencer, a massa queria para Alberto Craveiro. Nós convence que ela deveria ir para a Serrinha. Por que nós convence a massa a ir para a Serrinha? Isso era uma reunião já muito grande. Nós garante segurança, nós garante a unidade das torcidas, da MOF, da JGT, a gente garante a retaguarda dentro da favela, e toda a retaguarda e muita gente na rua. Nós garante isso. Aí o povo, então beleza. Então, nós começamos a concentração ali na UES, os movimentos camponeses. Vai até perto do Castelão, para ali, né? Porque é a história da Foi uma batalha de 8 horas da manhã até 5 horas da bomba de gás. Você estava ali, estava ali, mas legal. de vez em quando. Então, aí, Babu, você consegue fazer o seu Superway nesse período, entre 2010 e 2020? Consegue estudar? Ou fica só no trampo mesmo? Não, fico só no trampo. Eu fico no trampo. Depois disso aí eu vou fazer... Eu tomo a decisão de fazer... trabalhando, eu vou parênteses aqui, 2012, né, jornada de junho, temos uma eleição, a eleição era dobradinha do Elmano para estadual e o Eudes federal, o Eudes não se elege, nós faz a campanha do Elmano, nós do Movimento Brasil Popular, basicamente era a única, o Elmano não tinha um conjunto de militante, né? Então era eu, Miguel, o Lediano, o Fabinho, Míria, Joana, Tamires, era contado nos dedos ali, uns 5, 7 pessoas do movimento fazendo a campanha do homem PH, né, fazendo a campanha do homem direto, né, 5 horas, 6 horas da manhã,
terminais, 8, 9 horas feira, né, 10, 11 porta de fábrica, tarde, era insano. E nós, como militantes, fizemos a campanha do Elmano. O Elmano, né, se elege deputado estadual ali na risca, 42 votos ali, sabe, matando. O Eudes não consegue se eleger. E a partir do momento ali a gente vai assumir uma tarefa no mandato do deputado, né, do Elmano, e para organizar o movimento. Aí sim, né, organizando o mandato do Elmano, movimento social. Aí eu vou ganhar tarefa na coordenação nacional de acompanhar 7 capitais, já pelo Levante Popular da Juventude, né, São Paulo, Rio, né, Belo Horizonte, Porto Alegre. Você sai um pouco daquele lado mais artístico do MH2O e Não, entra mais na militância pronto. do movimento social movimento mesmo, social. né? E tem um parêntese aí, que no meio desse processo, eu estou entrando em uma organização, que é o Levante Popular da Juventude, vou organizar, é uma organização nacional, né, organizada, apoiada pelo MST, por vários movimentos, mas é uma organização voltada, uma organização de massas. O caráter dela era de massas. O MH2O, ele tinha ali um debate, porque o Johnson, né, queria que fosse um movimento de quadro. Eu acreditava que era possível ser um movimento de massas, né? Mas o MH2O chegou a ser um movimento de massas, né? Conseguia fazer isso, né? E aí nós vamos fazer um debate, um seminário nacional, que aconteceu 3 dias na casa do Joatan, você conhece bem, né, professor Joatan, e que nós vamos tomar uma decisão que não fazia mais sentido, porque o MH2O tinha várias frações dentro, né? Ou vários sujeitos, ou vários frentes de massa. Tinha ali o Johnson, do Johnson do Conjunto Ceará, mais o Sátiro, tinha o Moésio no Antônio Bezerra, São Francisco, tinha o Fofo ali no Demócrito Rocha, Altran Nunes, tinha eu na Serrinha e esse lado de cá. Então, você tinha ali, e não tinha uma linha política, não tinha unidade, não tinha mais uma bandeira, não tinha tal. E todo mundo meio que falava uma coisa aqui, e meio que o movimento estava perdendo ali a sua... E você já estava também numa dimensão de uma militância mais ampla, né, exato. E tal, saindo desse... Aí a gente tomou uma decisão, né? O MH2O hoje está na criogenia, ele está na geladeira, para que uma próxima geração... Você encerrou, acabaram com o MH2O? Não, o MH2O ainda existe. Ele está lá. Precisa uma nova geração de militantes de tirar esse movimento, né, ali da gaveta. Eu reivindico. Eu quero reivindicar esse movimento. Quem está vivo ainda, a velha guarda, se senta, se reúne, vamos dar o aval, aí passa o bastão para essa nova geração. Aí, são parênteses, no meio da luta, nós passamos um final de semana e decide isso. Aí, gente, então hoje eu estou saindo do MH2O e vou construir esse outro movimento, porque eu quero gastar energia para esse outro movimento. E assim é feito. Aí eu vou para o Levante e vou assumir. Eu vou assumir 7 capitais, acompanhando. Vai viajar, vai fazer um trabalho de organização. Aí chega a pandemia, quando chega a pandemia, você está onde? Como é que você passa essa pandemia de 2020, 2021? Você está lá com o Elmano ainda? Como é que... Essa pandemia aí você segue esse... E aí, nós estamos na campanha, fazendo campanha, se elege naquele momento ali da 2014, do golpe da Dilma, né, se envolve muita manifestação, nós vamos cumprir tarefas, né, bem importantes ali na resistência do golpe da Dilma, a gente consegue... Nós vamos apoiar o Guimarães, né, eu já vou ali meio que migrando ali para o mandato do Guimas ali, né, a fazer um pouco de um trabalho mais urbano, mas ele do mandato do Elmano, organizando o movimento. Aí eu me formo. Você faz o quê? Eu me formo, eu sou assistente social, né? Eu vou trabalhar. Você fez aonde lá eu fiz na Anhanguera. Eu fiz na Anhanguera. Aí eu me formei e depois eu passei pelo menos 3 anos lutando para receber o certificado. Briguei, entrei na justiça. Você foi mestrado, né? Não, aí pronto. Aí, agora mais recentemente. A gente vai entrar na pandemia. Na pandemia, nós, o movimento, né, já estou ali no movimento e tudo, o movimento toma uma decisão. Eu estou construindo, eu migro para uma organização do nosso campo, eu vou cumprir tarefa nessa organização, que é o MTD, que é Movimentos dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Direito, é uma organização nacional. Né, hoje é o campo que você falou popular. O campo popular. E eu vou construir esse movimento. E aí a pandemia chega e
fizemos uma reunião online e a decisão era que, Pingo, se você quiser ficar em casa, fique em casa, não tem problema. Mas nós vamos ter que se reinventar, nós vamos ter que acolher o povo, ajudar o povo. Então nós vamos fazer uma campanha chamada Periferia Viva, que era doar alimento e tal, que vai surgir também daí as cozinhas populares, fazer refeição. Cesta básica não dá para entregar comida, então nós vamos pensar em fazer isso, né? Então a gente vai para a linha de frente, na pandemia ainda... 2020, né? 2021. 2020, 2019 para 2020, nós vamos tomar uma decisão, tem eleição, e aí eu sou chamado pelo movimento para cumprir essa tarefa de ser o candidato, porque a gente faz uma avaliação... Você foi candidato a vereador. Vereador, 2020. Nós vimos fazendo uma avaliação desde o golpe da Dilma e a vitória do Bolsonaro, que nós vamos olhar para os congressos e as câmeras municipais, que tem uma ocupação da direita. Que aí foi a Luiziane, né? A derrota da Luiziane na prefeitura, né? 2020, né? Exatamente. Tem o Sarto, né? Exato. Tem uma ocupação da direita, né? E a gente vai dizer assim, cara, até quando os movimentos vai ficar votando em pessoas da classe média ou algo que não é nosso? Então nós vamos fazer um debate profundo, um ano de debate muito, muito tenso, muito rígido, né? Mas muito respeitoso, e para entender que os movimentos têm que disputar, né? Sair do campo da luta de massas, né? Sair do campo das ideias, mas adentrar nesse campo da luta institucional. Então nós faz isso. Então nós faz uma experiência nacional em algumas capitais, né? E aqui no Ceará nós fica ali pelo o segundo suplente, depois viremos o primeiro suplente, e o Ronivaldo nunca saiu, nunca deixou e tal. Então o PT, né? A gente sou petista desde muito tempo. Nós temos uma... Você ficou na segunda suplência. Depois eu fiquei na primeira suplência. Porque aí alguém... Depois na primeira suplência, por quê? Porque alguém sai, não vai para a secretaria. Porque também não tem vontade política, né? Porque eram só dois, né? Não tem vontade política. Eram só dois vereadores ali, né? Eu vou sair agora. Era só o Guilherme e o Ronivaldo, né? Se não me engano. Eram só os dois, né? E você era o segundo. Depois deles, quem era? Que era o suplente imediato, você lembra? Eu acho que era o doutor Vicente. Doutor Vicente, né? Doutor Vicente. E aí você vai, assim, não vai para a Câmara, mas continua sua militância. Tiremos ali um debate muito duro, né? A gente faz essa experiência, que era preciso ter um militante puro sangue dos movimentos sociais fazendo essa disputa. Então nós organiza as bases e nós tiramos ali 3.100 e poucos votos. Foi muito legal, com máscara, uma campanha muito bonita, muito militante, uma candidatura coletiva. A coordenação da campanha era composto por 2 militantes de cada movimento, então tinha 5 movimentos. Então imagina como é que era essa coordenação. Era bem complicado, mas foi uma boa experiência. Isso deu base. A nossa candidatura de 2020 deu base para que em 2022 o Movimento Sem Terra lançasse também uma ofensiva para a disputa das Assembleias Legislativas de Estado. Você também foi candidato? Não fui. A gente apoiou o Messias, né? Messias. Então, quando foi 2021, ainda ali um processo, né? 2020, 2021, aí eu passo no mestrado. Eu acreditando que eu vou fazer o mestrado em geografia, um mestrado todo virtual. Aí, quando foi aí, acho que 14 de março, janeiro, fevereiro, 14 de março, o Camilo sanciona, dá uma lei que libera tudo, volta tudo e tá, porra. Então, aí nós voltamos. Aí você voltou a estudar fisicamente. Acabou. Você foi estudar onde era o seu campus físico? Eu estudei na mestrado na UVA, né? Universidade Vale do Acaraú, em Sobral. Aí em Sobral. Você tinha que ir para Sobral? Sobral, toda semana em Sobral. Estudando e trabalhando? Trabalhando, militando e estudando. E eu faço uma conta que só de passagem por mês... Só de passagem, assim, eu gastei entre 880, quase 900 reais. Só de passagem. R$1.000 com lanche, com café. Não, isso nem conto. O translado de casa, rodoviária, de rodoviária para o alojamento, comida, lanche, isso eu nem conto isso. Não conto. Mas você concluiu, né? Aí eu fiz o mestrado, passei o mestrado,
continuamos na luta até agora e esse ano Pois é, aí eu queria emendei e chegar... fiz o doutorado aí. Pois é, mas eu queria chegar nesse momento aí. O ano passado você foi candidato, né, a vereador em Fortaleza, mais uma vez, assim, pela segunda vez, né? Mas aí teve quase o dobro de votos, 5 mil e tantos votos, quase 6 mil votos, né? E depois da eleição você ocupa um espaço hoje, né, de gestão. Em que área é? Como é que você está? Está fazendo doutorado, está nesse espaço de gestão, né? Como é que você está hoje? Assim, a gente não teve uma parada, né? A gente não parou. Foi a vida muito, muito intensa, né? A gente sai da campanha do homicídio 2022, né, fazendo mestrado, termina o mestrado. A gente tem que organizar uma base. Pingo, eu quero chegar aí, só me dê um parênteses assim, porque assim, a campanha de 2020, nós tinha 4 bairros, com pouco trabalho, né, tensional. Nós tinha Serrinha, Pirambu, Bela Vista e Cidade Jardim, José Walter, certo? 4 bairros. Nós termina a campanha de 2020 com 30 bairros. Então, um alargamento, referência territorial. O que nos apoiou foi o Pingo lá no Benfica. Porra, massa, tal. Nós acrescentamos, né? Ser uma referência do território. Então, nós conseguimos comprovar que é possível organizar o povo na eleição. É possível elevar o nível de consciência do povo na eleição. É possível. Nós saímos de 30, nós chega na base com o Messias 2022 com essa base. Nós avança, né? E quando nós saímos da campanha do Messias, o Messias diz o seguinte: agora é o seguinte, nós temos que fazer alguma coisa. O Babal pode ir para o mandato e tal. Isso não. Se me der as condições, eu vou ficar na base. Porque tem uma base para organizar. Nós não temos mais 30 bairros. Nós não temos mais 10 referências, liderança militante. Nós temos 50, 100 referências. Tem que organizar esse povo. Então, quero um transporte, quero as condições para fazer o trabalho de base. Então, eu nunca briguei, tive o ego de olhar e querer o holofote, ser o secretário, ser aquilo, não. Não, minha tarefa, eu entendo que uma das tarefas é a planície. Não tem problema se você vai ficar no Planalto. Né? Vai me dar as condições para mim estar na planície. Né? Então, assim a gente fez e organizamos uma base gigante, muito bonita, que deu base para chegar em 2024. Na campanha de 2024 foi uma campanha que ela muda completamente. A gente viu, né, como o crime organizado está envolvido no processo eleitoral, como parte de aliados nossos se envolveram com o crime para poder fazer um trabalho, eu tinha que pagar os caras, sabe que isso vai ser nocivo, isso é um preço que vai ser cobrado lá no futuro. Né? Eu nasci, me criei, conheço todo mundo e nunca pedi, fecha a favela para mim, não, porque isso, inclusive, é ir contra o que a gente acredita, de democracia, de liberdade, de direito. Então, quero ganhar. Eu vi eu tenho vários amigos, referência no território, que diziam o seguinte: Babal, aqui é o Pingo, vai fechar aqui a favela para nós aí, tudo tal. Eu disse: não, tranquilo, meu irmão. Irmão, você poder nos apoiar, apoia, estamos juntos. Mas é o seguinte, sem proibir favela nenhuma, tá bom? Sem proibir. Nós vamos ganhar nas ideias, irmão. Se os caras estiverem convencidos da minha proposta, da minha ideia, nós vamos avançar. Se não, irmão, ele nem vai votar nem em mim, nem em você, em ninguém, se não tiver dinheiro. Então, eu quero acreditar que é possível a gente ganhar o povo nas ideias. Então, nós fizemos isso, tivemos uma votação expressiva com pouco dinheiro, né, muito pouco dinheiro, e uma campanha muito militante, muito ideológica. Comprovamos também que é possível fazer uma campanha muito ideológica. A gente teve um momento do nosso mote da campanha que a gente disse o seguinte, assim, a campanha que decide a sua vida. Tá? Se você quiser votar no Playboy, se você quiser votar em que vai te dar uma cesta básica ou dos R$100, tudo bem, é problema teu. Só não vai reclamar que político é igual. Você não vai reclamar quando você não tiver um posto de saúde, quando você estiver com polícia na porta quebrando seus direitos, quando você tiver sem saneamento básico, etc. Então, não reclame, porque você
é o principal culpado. Ou seja, nós conseguimos formar o povo. Isso se tornou um mantra para nós, né? Então, a gente sempre falava, né? Sempre tem um filósofo de 2000 anos atrás, o Platão, que vai dizer: não tem problema se você não gosta de política, só entenda que você vai ser governado por quem gosta de política. Vocês estão entendendo? Então aprenda a gostar de política, porque é a política que te dá condição de comprar um café. É a política que te dá condição de comprar um absorvente. É a política. Nós fizemos esse debate na rua. Legal demais. Aí você teve quase 6 mil votos, né? Uma campanha que nós saímos aí, pouquíssimos votos vitoriosos para prefeito. Aí você ocupa um espaço hoje. Que espaço é que você está ocupando? O que você faz lá? Como é que é a sua parada aí? Aí, com isso, a gente... Então, uma eleição... É o segundo suplente. Você é o segundo suplente. Hoje eu estou segundo suplente, terceiro, acho. Acho que é terceiro nesse pleito, né? Aí a gente, com essa votação boa, tivemos uma conversa com o governador. O próprio governador, né, pediu o Evandro para que a gente assumisse um posto. Eu falo isso publicamente porque isso é público, isso é super de boa. O governador... São seus laços construídos, suas articulações, né? O governador acha que a gente tem uma tarefa a cumprir e principalmente no que a gente é bom, que é o debate da periferia, né, o trabalho urbano ali no gueto e com sujeitos mais vulneráveis, que às vezes é vilão, mas também é herói, que é a juventude, né? Então a gente deu o JI é Instituto Juventude e Inovação, é uma OS ligado à Sejuve, faz parceria com a Sejuve. Ligado à Secretaria da Juventude. Como se fosse o Instituto Iracema ligado à Secutifor, você Isso. É o Instituto da Juventude. Ligado Isso, da Juventude. Nós temos um programa ligado ali com a Secretaria de Juventude, que é o secretário Júlio Brise. Nossa relação muito boa, né? O Júlio é um secretário, né, atento, muito sagaz, entende, né, imensamente a política de juventude. E nós temos carta branca para tocar a política, porque nós somos responsáveis. Tem sede física? Tem. A sede do JI fica ali na Carlos Vasconcelos, ali na final do da Piedade. Já é a UDO, mas, né? Início da UDO da Piedade. Da antiga ali quase do lado do ginásio Paulo Salazar. De lado, aí a sede lá, e nós gerencia 10 equipamentos de juventude, 10 equipamentos. Quais são os equipamentos? Aí tem 3 espaços que é de cultura, que são as pracinhas de cultura do Vicente Pison, pracinha de cultura de Pedras, que é lá no Curi. Sei onde é. Sou do S. Sou do S, que é um pouco antes. Aí nós temos o Polo da Bela Vista, tem um Teatro Bebeto, coisa mais linda do mundo. Ali. Aí nós temos também um outro espaço muito bom, que tem uma arena também, que é o Igor Andrade, lá no bairro Wellery. Aí nós temos faróis, né? Os faróis da juventude, lá no Curió, no Dendê, no Benfica e na Serrinha. Tem um farol? Onde é o farol da juventude do Benfica? Fica É aquele trailerzinho. É aquele trailerzinho lá. Aquele é mais um pequenininho, mas tem uns grandes, assim, maiorzinhos, que são... Né? E nós temos o 10º equipamento, é o Centro Cultural do Canidezinho, ali na fronteira. Ali legal, cara. Então são 10 equipamentos, uma dimensão gigante da política pública. Mas os Cucas passam um pouco por vocês ou não? Fica a parte diretamente ligado ao secretário? O Cuca já é ligado ao secretário, né? Já é ligado a ele. Ou seja, o JI é como se for... O JI tem uma estrutura... Nem eu sabia que existia, porque eu conheço um pouco das máquinas aí, que tinha esse instituto aí, né? Não, e é muito legal. Nós estamos brigando porque o JI é uma estrutura, ele tem uma estrutura de secretaria, não tem o status, mas tem uma estrutura de secretaria, tem muito mais estrutura do que certas secretarias do próprio governo do Estado, só para te entender. Então, é um enraizamento, uma capilaridade boa para fazer política pública. Nós vivemos de contrato de gestão. É uma OS governamental, né? Não é uma OS da sociedade civil. Eu sei como é. Está ligada à prefeitura, diretamente ligada à prefeitura, com verba da prefeitura. Exatamente. E nós estamos brigando, fomos para a reunião hoje, brigar por verba, para fazer um contrato e
E o prefeito aí já, né, já deu um salve para nós, que vai ajudar muito. Então, aqui para nossos ouvintes aqui, a saber que em breve nós vamos ter muita política boa para isso acontecer. Beleza. E a gente Você está feliz lá, então? Estamos felizes lá. Tá na batalha, na luta lá, e está fazendo seu doutorado também agora? Doutorado. Já? Onde é? Meu também? doutorado, eu estou fazendo doutorado em Geografia Humana, na UVA. Vai gastar 800 de novo? Nossa, Cara, é possível de novo. Menos, mas, né? assim, tem menos aula agora, não, né? Mas assim, o que é bom é que vai ser o primeiro doutorado lá. A minha pesquisa é sobre o crime organizado, a interiorização do crime organizado, e entender, estudar e apontar alguns caminhos para a política pública, né? Por que o crime se interiorizou? Por que foi lá para a zona rural, onde não tem... Tudo é seco, mas tem lá... Só um parênteses, o Johnson tem um trabalho um pouco similar a esse, o doutorado dele é um pouco igual, que ele me falou na época que a gente conversou sobre isso e tal. Exatamente. Então, como nós viemos Parabéns, das ruas, então. nós estamos nessa peleja aí. E esperar que o JI tenha sua saúde financeira melhorada para a gente levar você aí para fazer umas coisas no nosso equipamento aí. Cara, eu estou muito feliz com essa de conversar sobre sua história de vida, sua trajetória, que dialoga sempre com a cultura e com a arte e a militância, né? E eu sempre lembro de uma canção aqui para oferecer, para tocar, que eu acho que tem a ver com a pessoa. Eu me lembrei de Maracatu Fortaleza aqui, que é uma parceria minha com o Rosenberg, que faz um pouco uma análise antropológica dessa nossa cidade, né? Fortaleza, morena cidade, sempre beijada pelo verde mar, emoldurada pelas brancas dunas, no seu pescoço tal qual um colar. É Iracema, Índia formosa, que de saudade vive a soluçar. Beira-mar, beira-mar, quem beira quer entrar. Beira-mar, quem beira quer entrar. E Fortaleza hoje quer ser moderna, loura força ela deseja ser, mas a cor que lhe veste o corpo é de cabocla, criar faz sofrer. E o estrangeiro foi pra não voltar, deixou seu filho e já não quer mais ver. Beira-mar, beira-mar, quem beira quer entrar. Beira-mar, quem beira quer entrar. Chora Fortaleza os teus pés de barro, com suas favelas de miséria e lama, com suas meninas roídas de fome, que por esmolas se deitam na cama. E o estrangeiro que virou turista colhe a meiga flor e ninguém reclama. Beira-mar, beira-mar, quem beira quer entrar. Beira-mar, quem beira quer entrar. No carnaval tem caboclos pálidos, maracatus, são negros retintos, são a tristeza da cidade triste, envergonhado nos cordões dos índios. São futuristas da nação Miami, são um futuro que já foi extinto. Beira-mar, beira-mar, quem beira quer entrar. Beira-mar, quem beira quer entrar. Ai Fortaleza pelas suas ruas, nas suas praças onde vaiara um sol, o povo ri da sua própria miséria, o povo fala em arribar pro sul. Arranha-céus sobem nas alturas para dar sombra aos seus meninos nus. Beira-mar, beira-mar, quem beira quer entrar. Beira-mar, quem beira quer entrar. Salve,
a cultura popular, É, sabe, para mestre? você, porque eu lembrei dessa sua construção, né? Toda social, essa música é bastante social. Então, se você quiser acrescentar alguma coisa, acrescente. Nós estamos chegando aqui ao final do programa. Quero agradecer o Coni, nosso presidente, que é um dos idealizadores desse programa, Lindo, né? lindo, Que eu lindo. fico muito feliz. Ele gosta muito de arte, acompanha muito, muito sensível para esse processo cultural e nos convidou. E nós estamos aqui há mais de 2 anos, com mais de 120 programas, né, Danilo? Trazendo artistas, militantes, gente que dialoga com a arte, a militância. E quero agradecer mais uma vez a sua presença, que muito engrandece e traz um diálogo com um segmento importante para esse programa. Eu que agradeço, mestre, e eu quero parabenizar aí o nosso presidente pela iniciativa. Acho que isso faz parte desse PT que a gente quer, um PT olhando para o debate das ideias, para organizando o povo. Isso aqui é isso. Fico feliz de poder contribuir e saber que você está tocando essa dimensão aqui da luta do povo, que é a luta das ideias, é a comunicação. Temos que ocupar esses espaços. Eu me lembro eu quero terminar me lembrando, contando uma história para vocês que estão nos ouvindo, que teve um debate organizado, acho que é pelo mandato da Luziane, que veio o Gog e aquele cantor lá, não, Falcão não, é Não era o Lobão, não? Lobão. Lobão, eu me lembro. Lobão, aí, daqui porque eu me lembrei que tava, e o pau cantou, né? A gente foi para lá, o Gog tinha feito um show e nós era militante e não tinha tido a meia cultural, né? Quem organizava esse evento acho que tinha sido o Preto Zezé e tal, e nós chegamos lá e cobramos ao Gog, por que não teve a meia cultural? Né? Você que é um militante da luta cultural e tudo, e o Lobão fazendo enxame lá, dizendo que era o primeiro a ter lançado um CD, e é isso. Aí, quando abre as inscrições, o Pingo vai lá e diz, não, tá aqui, ó, eu sou o primeiro, né, quando um disco, tá aqui a data, ó, aprova isso. Então foi uma confusão. Então Na época eu fazia mais confusão do que hoje. Foi muito legal essa história aí. O Lobão saiu correndo, nós saímos correndo atrás dele, que ele mandou nós tudinho. Que o Lobão era muito, nós correr e tal. Muito papo, né? O Gog ficou e depois se retratou com a gente, e a gente voltou a ser fã do Gog também. Então foi de boa. Obrigado, então, Nossa, Babal, pela sua presença. E Vlamir tem um presente aí para você. Vai falar e cadê o microfone, Vlamir? Vlamir vai. Olha aí, Vlamir de Souza aí, que terrâneo lá da Serrinha. tá saindo aí o áudio do Vlamir. Lá do Tupamirim, né? Do outro lado da... Sim, pode crer, pode crer. Tupamirim ali. Ali é que o meu retrato expressivo de você. Que lindo. É o presente aqui do Arte Militância, nossa contribuição aí para Eu bato foto aqui com sua artista, presença. Né? Vamos bater no final aqui, todos aqui. No final, agradecer, valeu, né? Gente, eu quero agradecer você que acompanha o Arte Militância, divulgue, compartilhe, comentem. Né? Sempre também o convidado aqui ajuda a divulgar e a gente vai ampliando as pessoas que acompanham. A gente tem muita pessoa que acompanha esse programa, um programa extenso, né? Eu acredito que quem assistiu aqui conheceu um pouco a história de vida do nosso amigo Babal, que é importante, né, no cenário da nossa militância cultural e artística, né, e de juventude. Obrigado, Babal, um privilégio, um prazer. Obrigado, Danilo, que sempre está aqui, que é o nosso diretor aqui técnico, essa figura maravilhosa. Melhoras para você, Danilo, tá meio dói dos dentes, né, Danilo? Obrigado aí, gente. Axé de luz, gratidão. Obrigado, Babal, obrigado, Vlamir. Valeu, gente. Axé de luz.